Eu queria muito rapidamente cumprimentar o Instituto Fernando Henrique Cardoso, o Instituto Brava e a Fundação Lehman por essa iniciativa, agradecer o convite e fazer alguns comentários iniciais. Tive a oportunidade ontem de estar com o Dr. Thomas Kean, pudemos trocar algumas ideias sobre os desafios da minha rede, que são em alguns aspectos parecidos com o da Maria Helena, mas há algumas diferenças extremamente importantes. E eu já começo mostrando as diferenças. Nós temos do 1º ao 9º ano, no Rio de Janeiro, são escolas municipais. Nós não competimos com escolas estaduais. Isso faz uma grande diferença. Há, sim, escolas particulares, mas nós temos um distrito, pelo menos do que se refere a escolas públicas, único. A outra diferença é que os diretores não são uma carreira à parte. E eu devo dizer que isso é muito bom, de não ser uma carreira no sentido burocrático, no pior sentido do termo. Depois eu vou me estender sobre isso. E também retomo um comentário da Maria Helena, quando ela falou da pesquisa da Mona Morshed, da McKinsey, que foi muito interessante para nós. Foi quando a questão do papel do professor se tornou mais clara. Essa, junto com a pesquisa da Bernadette Gatti, feita pela Fundação Vitor Tivita, que mostrou que a formação inicial do professor no Brasil é muito inadequada, enfatiza excessivamente fundamentos da educação, mas que nós, gestores de redes públicas, também selecionamos mal os professores e induzimos a universidade a ensinar coisas que não deveriam ser, porque não deveriam ser enfatizadas, porque nós cobramos nos concursos públicos artigos da LDB e a diferença entre Vygotsky e Piaget, né? Então, para mostrar que a questão também, a culpa também é nossa, né? E depois esperamos que eles vão saber trabalhar com como disciplinar uma classe de rapazinhos e mocinhas de 11 anos. E não funciona, como é previsível. Também gostei e achei muito apropriado o foco no estágio probatório, que é onde nós temos espaço para agir. E, Maria Helena, a gente tem espaço para agir no Rio de Janeiro, mesmo com a legislação atual, no nosso caso. A gente acredita que pode. Então, eu vou aproveitar que eu estou ainda secretária municipal de educação e vou falar algumas reflexões sobre a prática à luz do que foi apresentado pelo Thomas Kean. Você falou que eu falei que era geração só para te provocar, mas eu também tive o mesmo. Bom, é só um pouquinho para mostrar o seguinte: São Paulo vive a seguinte situação. Há vários anos existe uma política educacional sólida, bem conduzida, em andamento. O Rio de Janeiro viveu um ponto de ruptura em 2009, né? E a ruptura está relacionada ao seguinte: o IDEB do Rio de Janeiro, né, o índice que mede a nossa medida de sucesso escolar e de achievement, era bom para níveis Brasil. O Brasil é um desastre, dentro do desastre a gente estava num ponto razoável. Mas quando você olhava para as notas da prova Brasil, as notas estavam visivelmente em queda. Então, em 2007, houve uma queda importante em relação a 2005. Só para dar um dado, porque matemática é um desastre. Eu vou pegar português, que não é um desastre. Em 2005, 33% dos alunos sabiam o adequado à sua série na antiga 4ª série, atual 5º ano, né, que é onde o desastre não é tão grande. Em 2007, caiu para 29%. As notas caíram no 1º e no 2º segmento e, no entanto, o IDEB tinha melhorado. Comparativamente ao resto do estado do Rio, os professores do Rio de Janeiro são de bom nível,
nossos concursos são muito competitivos, o salário é comparativamente melhor, não há professores temporários, mas eram insuficientes. Faltavam 7.500 professores. Todos eles no que você chamaria de áreas não prioritárias. Então, não falta onde a imprensa cobre, não faltava onde a imprensa cobre, mas nas escolas, nas periferias, não havia professores por razões óbvias. Uma delas é que é mais difícil atrair. A outra é por erro de condução de política pública e não se priorizou chamada de professor. Havia uma disparidade enorme no desempenho entre as escolas. À época, a gente chegou a comparar com o Estado de São Paulo, com outros, as disparidades eram muito maiores. E não por acaso, os piores desempenhos estavam relacionados a áreas de intensa violência, as áreas controladas pelo tráfico ou pelas milícias. Aí nós resolvemos fazer um diagnóstico inicial para saber onde é que a gente estava pisando. E foi aí que nós detectamos, no quarto, quinto e sexto anos, 28.000 analfabetos funcionais ou absolutos. Então, no sexto ano, por acaso, eu lembro o número exato, eram 17.423 crianças analfabetas funcionais. Estavam no sexto ano, até o sexto ano, sem aprender. 40% dos alunos sem conhecimento adequado à série em matemática, isso não na Prova Brasil, isso numa testagem posterior que nós fizemos em março de 2009. E havia uma insatisfação muito grande dos professores com a progressão continuada. O prefeito foi eleito com uma proposta na campanha dele, aliás, os dois adversários na campanha de prefeito colocaram na sua plataforma acabar com a progressão continuada. Tal a insatisfação expressa pelo eleitorado, sejam pais de alunos, sejam professores. Porque esse era percebido como o erro. Deixa eu voltar, porque eu... Bom, não, mais um. Eu vou rapidamente contar a estratégia que a gente adotou, mas dialogando com o que foi posto. Para nós, eu acho que se a gente fosse pensar no ponto inicial e central, tenha muito a ver com uma coisa que a Mona Morshed enfatizou na pesquisa, na segunda pesquisa dela. A Mona Morshed, da McKinsey, disse, na segunda pesquisa, que a lição de casa, né, de cada rede é diferente dependendo do estágio em que ela se encontra na sua evolução. Parece óbvio, mas nem sempre a gente pensa assim. Muitas vezes a gente quer copiar a Coreia ou quer copiar a Finlândia, né? E a questão central para redes que estão muito atrasadas, que é o caso do Brasil, nós somos em 53º lugar no PISA, e o Rio não é diferente do Brasil nesse sentido, é ter um currículo claro, é centralizar, sim, e aqui, desculpe ser muito franca, é parar com esse discurso vazio de autonomia, como se fosse liberdade de cátedra para o professor, que não funciona. A Maria Helena, numa entrevista nas páginas amarelas da Via, já falou uma coisa que eu acho que é decisiva. O diretor é como se fosse o maestro de uma orquestra. Agora, se cada músico tiver uma partitura diferente, não vai funcionar. Educação é um trabalho de time. E se você olhar para a gestão de rede, é mais ainda. É mais ainda. Então, a primeira coisa que a gente fez parece óbvia, mas não é o que todas as redes estão fazendo. É ter um currículo municipal muito claro e fugir da linguagem que esconde o conteúdo. Então, é com linguagem que pai e mãe, com o nível médio completo, consiga entender, organizado por bimestres, e nós fazemos uma coisa que permite o que o Dr. Thomas Kean falou aqui, que é avaliar ao longo do ano o professor, que é prova bimestral unificada. Não é avaliação externa, mas é como é unificada, você entende no que a criança está, e onde que a escola está indo mal. A cada 2 meses, não em todas as áreas, mas em português, matemática, ciências e redação. Nessas 3 áreas. Não por acaso, as 3 competências avaliadas no PISA e mais redação. Essa prova é aplicada pelo professor
e é corrigida pelo professor, portanto, não é avaliação externa, mas traz resultados interessantes para a percepção do professor de sua aprendizagem, mas, sobretudo, para o diretor da escola. E aqui, falando do diretor, na rede municipal carioca, o diretor é eleito pela comunidade escolar. Grande risco de corporativismo, é verdade, mas muito, muito protegido contra a indicação política de diretor, que é o risco oposto ao de São Paulo. Provavelmente São Paulo optou por carreira, lá nos anos 70, 60, para evitar a indicação política. A eleição protege mais. Nós achamos importante agregar isso uma certificação prévia dos candidatos. Então, isso foi introduzido a partir da última eleição, que foi feita em 2011. Então, eles começaram em 2012. 5.000 pessoas se candidataram para mais ou menos 1.300 posições. Foi muito competitivo, eles fizeram um curso antes, uma prova, e tiveram que defender um projeto frente a uma banca. Com isso, nós imaginamos ter melhorado, eu digo imaginamos porque passou pouco tempo, a qualidade dos professores. Material estruturado, nós também usamos material estruturado, e isso também para nós é decisivo. O material se faz de duas maneiras, na forma de cadernos pedagógicos, como São Paulo faz também, mas um portal de aulas digitais. E um portal feito pelos próprios professores. Nós achamos muito importante, aí vem um comentário que é importante, não se transforma a educação sem a cumplicidade, sem o trabalho conjunto do professor. Eu não conheço reforma que deu certo sem ser junto com o professor. Quando se passar uma percepção de que é contra o professor, que o professor é o culpado, a batalha a gente já começou perdendo. Então, ao mesmo tempo, ser firme, porque o ensino tem que ser dado, mas ganhar a adesão do professor é o esforço que nós tentamos fazer lá no Rio de Janeiro. Então, a elaboração das aulas digitais é feita por professores de sala de aula. Nós fizemos um chamamento a professores que queriam elaborar, mas a condição é que eles estivessem em sala de aula. A Educopédia, que vem dando muito certo na nossa rede. Então, aula a aula, ela pode ser projetada do 1º ao 9º ano. Não é de uso obrigatório pelo professor. Fizemos uma pesquisa de uso, 60% dos professores de 6º a 9º, que é por onde nós começamos, estão usando. Investi muito na formação do professor. E aqui veio um comentário importante. Muito do que o Dr. Ken falou me parece extremamente útil para a formação continuada do professor. A observação de sala de aula é um instrumento interessante. A gente usou o método Stallings em 100 salas de aula para fazer um diagnóstico geral da rede. A partir daí estabelecemos algumas recomendações, mas ainda gerais. Esse ano, nós estamos trabalhando desde o ano passado, com dinâmica de sala de aula na formação do professor, inclusive com a ajuda da Fundação Lehman, e tem dado muito certo. Agora nós vamos introduzir a figura do professor tutor. Isso já está num decreto aprovado pelo prefeito, vem junto com a escola de formação de professores que nós criamos, o professor tutor é um professor com base nos testes dos alunos que tiveram mais sucesso, eles ganham um dinheiro a mais para ajudar professores novos no período do estágio probatório. Então, eles vão observar a sala de aula, eles vão dar retorno e eles vão participar no conselho que decide a permanência ou não desse professor no estágio probatório. A outra estratégia fundamental é, se temos analfabetos funcionais, a alfabetização inicial tem que ser melhorada. Não se discute mais que tem que ser alfabetizado no 1º ano. A criança tem que sair do 1º ano alfabetizada. O que quer dizer exatamente alfabetizado? A gente poderia levar horas discutindo aqui, mas a ideia, a força foi estabelecida.
E como é que a gente fez? Uma grande capacitação para todos os professores, realfabetizar todos os analfabetos funcionais, e a gente começou nosso sistema de reforço escolar com a realfabetização de todos os analfabetos funcionais, mas melhorar brutalmente a alfabetização inicial. Nós mantivemos o ciclo, o único ciclo que foi mantido foi o ciclo primeiro, segundo e terceiro anos, mas com avaliação externa ao final do primeiro ano, para saber, há provas bimestrais também no primeiro ano, e no final a gente faz avaliação externa. 83% dos nossos alunos estão saindo alfabetizados do primeiro ano. Não acho que isso é fantástico, mas vem num crescendo. E tudo que nós estamos fazendo, o foco é a aprendizagem. A ideia é, chega de prédio que seja a marca do governante, chega de colocar como educação coisas charmosas, algumas delas até importantes, educação ambiental é importante, etc. Mas o fundamental, se eles não aprenderem português, matemática, não se ampliarem o repertório, as coisas não vão andar. Enfatizar matemática e ciências, há muitas oportunidades para engenheiros do petróleo, para outras coisas surgindo no Rio, e o Rio não tem engenheiros, não tem técnicos na quantidade que a gente precisa, e um projeto especial para essas áreas conflagradas. As nossas áreas prioritárias juntam duas coisas. Uma é estar em área conflagrada, e para isso nós temos o projeto Escolas do Amanhã. Nessas escolas do amanhã, o professor ganha mais, nós temos um ensino de ciências diferenciado, temos uma série de coisas que eu não vou poder mostrar aí, mas só para dizer que o professor ganha mais, o aluno tem muita oficina de pós-escola, tem uma série de características interessantes. E adequar o ensino para cada etapa de desenvolvimento de criança e adolescente. Adoraria falar disso com calma. E desenvolver hábitos e valores que enfatizem, já que acabou a aprovação, a progressão continuada, esforço pessoal. Ao mesmo tempo, monitorar muito bem os professores para evitar que o fim da aprovação automática vire reprovação automática. E a autonomia do jovem. Eu só vou terminar, já que meu tempo se esgotou. O que é o futuro dessa rede? Há uma questão que Maria Helena levantou, que é de fixar o professor. Nós também temos alguns problemas parecidos com fixar o professor. Todos os concursos novos nossos são para professor de carga horária de 40 horas, e todas as escolas estão sendo colocadas em turno único de 7 horas, ou seja, horário tipo 8 às 3, com mais horas de oficinas depois, mas com currículo de 7 horas, não com algumas oficininhas ou coisa assim. E o uso da tecnologia para formar os professores e para o processo do ensino. Eu consegui estragar de vez a minha fala final. Espera um pouquinho que eu já chego lá. Bom, eu ia fazer um grand final que não dá tempo de fazer, mas a ideia é basicamente resgatar o valor do professor e o da escola pública e envolver toda a sociedade na transformação da educação carioca. Eu deixo aí o meu e-mail, mas também o meu Twitter, porque eu, desculpe fazer meu comercial final, eu dialogo diariamente com 37 mil pessoas, dos quais 95% são professores da minha rede. Isso é fundamental para garantir a transformação, e tem sido fundamental, que a gente tenta fazer na educação do Rio. Muito obrigada.